que andaram nesta terra, o que diria mais o autor de Hebreus sobre o que eles viveram como homens e mulheres de fé, os quais pela fé venceram reinos? Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso reino não é neste mundo, e muitos reinos têm se levantado contra a tua vida, contra a nossa vida, o reino das trevas, mas pela fé nós venceremos o reino das trevas. Pela fé nós fecharemos a boca do leão. Pela fé nós apagaremos a chama do fogo. Pela fé nós alcançaremos as promessas pela qual o Senhor nos fez. Porque ainda que sejamos entregues todos os dias, escarnecidos, zombados, todavia nós temos aberto mão de todos os prazeres deste mundo para mantermos fiéis ao nosso Senhor, porque sabemos que a nossa recompensa não será dada por homem algum. Amados irmãos, então quero dizer uma coisa para você: ainda que você se sinta fraco, o autor de Hebreus diz assim: da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército do inimigo. O Senhor te dá autoridade para que você, nesse momento que você se sente fraco, é exatamente agora que você está forte. Porque quando você se sente forte, você está totalmente escutado em você. Você está acreditando no teu potencial. Você está acreditando que você é forte o suficiente para vencer o mundo. Mas quando você reconhece que você está no estado de miserabilidade total, é nessa hora que o Senhor te dá a verdadeira força. É nessa hora que você está forte, porque você esqueceu que você pode realizar alguma coisa pelo teu braço de carne e que você confia no braço poderoso do Senhor. Então, meu amado, se você está se sentindo fraco, eu quero te dizer agora que você está forte. Se você acha que os teus pés estão escorregando para sair da presença de Deus, é agora que ele está mais firmado na rocha. Se alguém tem falado para você que você deve deixar esse caminho porque você não tem força suficiente para se manter na presença de Jesus, é exatamente agora que o Senhor está colocando você firmado sobre uma rocha pela qual você não será abalado. Da fraqueza tiraram força. Irmão, essas pessoas aqui viveram situações que nós jamais sonhamos em viver, e nem tampouco pensamos em querer viver, porque abriram mão de tudo para ser fiel a uma causa. A nossa causa é o Senhor. Ainda que nós não queiramos as coisas deste mundo, Deus é tão bom para conosco que todos os dias Ele provê na nossa vida o que nós necessitamos para sobrevivermos nesse mundo. Aleluia! Porque enquanto estivermos aqui, precisamos nos alimentar, precisamos calçar, precisamos vestir, precisamos pagar nossos compromissos, e o Senhor está sempre honrando na nossa fé. Ele está sempre gerando um escape, sempre providenciando um livramento, sempre abrindo uma porta, sempre dando vitória para que você não venha passar pela vergonha, como foi dito aqui no início pelo pastor, porque nós não seremos mais envergonhados, pelo que o Senhor já repreendeu o gafanhoto, já repreendeu o migrador, já repreendeu o destruidor, já repreendeu o devorador, e ele não tem mais direito sobre a nossa vida. Porque você, na fé no Senhor,
você fechou a boca do leão. Imaginem quando aqueles homens estavam na cova do leão, aqueles leões famintos não conseguiram sequer sentir o cheiro da carne daqueles homens, porque eles tiveram que jejuar, porque o Senhor mandou que aqueles leões fechassem a sua boca. Porque, amados, ainda que o leão venha bramando para te tragar, o Senhor não permitirá que ninguém toque na menina dos teus olhos. Tu és o eleito do Senhor. Nós estamos numa campanha de restituição total. É tudo. Tudo que foi consumido pelo gafanhoto, tudo que foi levado pelos amalequitas, tudo que foi levado pelos midianitas, tudo que foi levado pelos filisteus, tudo que foi levado por toda sorte dos inimigos de Deus, o Senhor restituirá e nos dará dupla honra, e isso será restituição total da sua vida. Que o Senhor verdadeiramente continue restituindo, porque eu quero ouvir aqui, irmão, testemunhos de restituição total. Eu quero ouvir aqui coisas grandes, porque nós cremos num Deus grande. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. Nós glorificamos o nome do Senhor por todas essas coisas que Ele tem feito. Glória a Deus. E nós estaremos agora adorando a Deus. Vamos adorar o Senhor. O grupo de louvor pode adorar o Senhor. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Vamos bendizer esse Deus lindo e glorioso em nossas vidas.